Muito bem, queridos. Hoje nós vamos falar sobre uma árvore. Você sabe o que é uma videira? Você já viu uma videira? Que fruta dá? Não, Bruno. Que fruta dá uma videira? Coragem, gente. Vai lá. Sempre de ser feliz, vai. Uva! A gente já está achando que dá para azeitona, mas enfim, azeitona é oliveira, tá? Videira, oliveira. Agora, você saberia identificar uma videira? Rubens, quando tem uva, é óbvio, né? Mas e se não tiver uva, você consegue identificar uma videira? Pela folha? Algumas pessoas não conseguiriam. Eu, pessoalmente, teria um pouco de dificuldade. Talvez eu confundisse com alguma outra planta. Mas não tem problema. Eu tenho experiências com videiras desde pequeno. Eu acho que quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos e pouquinho, a gente mudou para Bauru, no interior de São Paulo, e meu pai comprou uma casa que tinha uma videira no quintal. Um quintal muito amplo, né? Não foi por aquele menininho de 2 anos de idade, né? Porque hoje a gente foi lá outro dia para recordar essas coisas, que a casa realmente era pequena. Mas naquela época ele era grande, a gente tinha uma videira lá, né? Ramos espalhados, uma grande treliça, um varalzão e aquela videira bem grande no quintal inteiro. Ultimamente eu tenho visto videiras com mais frequência, porque quando eu vou visitar meus pais e tenho que ir lá para Jardim para dar uma olhada no meu terreno, eu passo por uma estradinha no rural de Jundiaí, que o pessoal chama de Rota do Vinho lá. Existem várias rotas do vinho, né? Uma mais famosa que tem aqui, acho que é, se não me engano, nossa, estou sabendo, né? Tá certo. A gente foi inclusive lá um dia para almoçar no aniversário da Áurea, né? Naquele restaurante que caiu o helicóptero outro dia, caiu no meio do lago lá. Videiras fazem parte da vida da gente, né? A gente, talvez você tenha mais contato com a uva ou com o suco de uva do que necessariamente com a planta, mas algo comum para a gente. Videiras, elas são plantas de ramos, né? Elas são cultivadas em treliças, e se você viu alguma videira, ela se espalha, né? A Bíblia ela fala muito sobre videira também, e aí se você quiser, depois você procura aí na sua Bíblia digital, ou se você tiver uma Bíblia de referência, você pode procurar videira, vide, vinho, uva, está cheio de referência, cheio. Acho que uma das primeiras que eu lembro é na questão da Terra Prometida. O povo, quando saiu do Egito, estava entrando na Terra Prometida, os espias vão olhar ali, se dá para entrar, se não dá, como é que está a coisa, e eles voltam um caixão enorme que tem que ter 2 caras carregando. Tal era a fartura de uva que tinha naquela terra, né? E o vinho, quando você vê a Bíblia falando sobre o vinho, óbvio que ela fala para você ter cuidado, mas geralmente ele está associado com alegria, né? Jesus mesmo tomava vinho, transformou água em vinho, um bom, né? Eu não manjo nada de vinho, tá? Enfim, a questão é que havia todo um contexto onde as pessoas estavam ali, elas aproveitavam o fruto da uva dessa forma, né? O próprio povo de Israel, ele é comparado com uma videira. Se você for olhar, em vários momentos onde a profecia, Deus ele fala de Israel como se fosse uma videira que ele cuidou muito bem, né? Eu achei um salmo interessante que ele fala assim, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto, isso é Salmo 80, de 7 a 13, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no solo. É como se Deus tivesse pegado aquela mudinha, tirou lá do Egito, levou lá para a terra prometida, plantou eles ali, tirou tudo, tirou toda a sujeira que tinha ali naquela terra,
Limpaste o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram os altos cedros. Vê, se espalha. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubassem nossos muros? Alguma coisa aconteceu. Todos que passam roubam nossos frutos. Os javalis da floresta devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. A gente sabe pelo contexto que Israel pecou várias vezes e falhou. E por isso Deus, Ele permite que o povo lhe sofra. E assim como a vida, a gente estava falando sobre Jesus, e se você gosta de ter um pouco de teologia, você vai ver que Jesus, ele representa de certa forma um Israel que deu certo, né? Você vê toda a história de Israel dando errado em alguns momentos, mas Jesus dá certo, né? Assim como a vida de Jesus, ele tem referências cruzadas com Israel, né? Então, por exemplo, Israel passa pelo Mar Vermelho, Jesus, ele passa pelo batismo. O povo de Israel passa pelo deserto, Jesus passa pelo deserto, é tentado ali. Você tem o tabernáculo que eles constroem para adorar a Deus, e o Espírito Santo enche aquele tabernáculo com uma coisa assim que não dá para ninguém entrar, né? Da mesma forma, Jesus, saindo do seu batismo, ele recebe o Espírito Santo, né? Não é que ele recebe o Espírito Santo, na verdade aqui desce o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, e ele é capacitado para a sua obra, né? Para a obra que ele vai fazer. Tudo que o próprio Jesus mesmo, ele se identifica como videira verdadeira em João 15, e é justamente esse texto que a gente vai refletir um pouco hoje e ver o que tem a ver com as nossas vidas hoje. Ele é videira verdadeira. Tudo que Deus tinha planejado para Israel, no sentido de abençoar nações, espalhar o seu reino, né, espalhar o seu nome, ser testemunha da sua bondade, salvação, tinha falhado no homem. Israel não tinha conseguido. Mas em Jesus existe esperança. Deus inaugura algo novo em Jesus, e Ele é a videira verdadeira. Mas nem tudo são flores ou uvas, nesse capítulo 15 de João que nós vamos ver. Repare, João 15 é um capítulo bem interessante na Bíblia. Eu gostei de ver, porque quando eu comecei a ler, eu falei, eu vou dar uma olhada nos capítulos anteriores para ver o que está acontecendo, né? E particularmente nos dois últimos versículos de João 14 me dão algumas indicações bem interessantes. Veja, Jesus está falando em João 15 no contexto de ceia, ok? Ele está fazendo a última ceia dele. Ele pediu para os discípulos prepararem, eles foram lá, acharam um lugar e tal, e eles estão ali comendo juntos, ok? E Jesus está dando as últimas instruções dele antes dele sofrer e morrer na cruz. Ele sabe que vai sofrer e morrer na cruz. Os discípulos estão assim, meio, como é que vai ser isso daqui? Jesus está angustiado, não é um momento fácil para ele, ok? Ele está triste, talvez peito apertado, o negócio está complicado, ele está sentindo toda a humanidade dele ali, com uma tristeza. Ele sabe que vai morrer, não vai ser fácil, ele tem ideia de como é que vai ser. E aí, isso não está só ali na ceia, porque nos últimos dias antes da ceia, Jesus já está agoniando, ele já está pensando em tudo isso. Se você olha, por exemplo, João 12, 27, que está aí um pouco antes, você vê Jesus falando, agora minha alma está angustiada, acaso deve orar, Pai, salva-me dessa hora. Olha só que interessante, ele fala, será que acaso eu devo orar nisso? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Agora, depois da ceia, quando ele vai lá para o Getsemane, você lembra que ele fala, Pai, retira de mim esse cálice. Mas faça-se a tua vontade, sim. Mas é interessante ver que ele, antes da ceia, um pouquinho antes da ceia, ele está falando, é para isso que eu vim, né? Mas ainda tem um pouco de confiança ali, mas depois, a hora que ele vai chegando perto, ele vai ficando mais angustiado, e a coisa vai ficando apertada para ele.
Jesus ele encontra a natureza humana do lado mais triste, escuro, dolorido que ele podia sentir. João 11, ele passa pela ressurreição de Lázaro, né? A morte de um amigo. Puxa vida, alguém morreu, eu vou morrer também. Vai pensando nisso. Todo mundo foca na ressurreição de Lázaro, tal, não sei o quê, mas Jesus está vendo a morte ali perto de pessoas que ele gosta, né? E vê a falta de compreensão de Maria, de Marta. Ô Senhor, se eu estivesse aqui antes, dava para curar, né? Está ressuscitado, não dá não, mas para curar dá, né? Vê que há uma certa incompreensão das pessoas mais próximas dele. João 12, ele é ungido aí por Maria depois que Lázaro ressuscita, e Judas critica o desperdício com ele de perfume. Aí ele entra em Jerusalém. Eu gosto da figura do... Você já assistiu The Chosen? A entrada de Jerusalém de Jesus é uma coisa que eles retratam muito bem, porque Jesus ele está vendo a alegria do povo. Hosana nas alturas. O mesmo povo depois vai falar: justifica! É interessante o modo como eles retratam isso, Jesus vendo o sangue escorrendo pelas paredes de Jerusalém. Ele está assim, ele está entrando, ele não está todo sorridente, feliz, né? Ele por dentro, ele está ali, está se esmagando por dentro, né? João 13, ele vai lavar os pés dos discípulos. O pastor Zé falou sobre João 13 no domingo passado. Pedro, um dos mais próximos, mostra que não entendeu o que ele precisava. 3 anos e Pedro não entendeu. Então, pouco tempo para morrer, parece que o que Jesus tinha falado e mostrado para eles não tinha entrado na cabeça, né? E Jesus, ele parece que tem pressa, que a coisa vai ficar feia. A angústia não é só por causa do sofrimento dele, mas também pela falta de entendimento da sua missão por parte dos seus próprios discípulos. Eles mesmos não entendem. Ele volta a falar na sua morte e declara que um deles o trairá. Ele era chegado, ele amava. Não é uma afirmação fácil. E Judas sai nesse momento. Para pensar um pouco Jesus vendo Judas saindo. Vai fazer o que você tem que fazer, Judas. Judas sai. Mais um pedacinho do coração de Jesus indo para. Jesus amava Judas, mas ele não tinha entendido nada. E o Pedro, nesse mesmo capítulo, dá mais um fora, né? Dizendo que seguirá Jesus, mas Jesus declara que ele negará. Você tem um monte de amigo ali, cada um vai dar a sua mancada, e você sabe disso, né? Você acha que Jesus fala para Pedro: você vai me negar, escorrendo grande, sem emoção nenhuma, sem nada, ali, um pátio do colosso? Não. Jesus, ele está sentindo. João 14 mostra que Jesus, apesar de tudo isso, ele mostra confiança. E ele fala assim: não deixem que o seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar para vocês. Ele quer passar isso para os discípulos dele, mas está difícil, eles estão confusos. Aí o Tomé não sabe para onde Jesus vai, também não sabe o caminho. Você vai vendo isso durante o capítulo 14, se você quiser recapitular, pode estar tudo lá. Filipe pede para Jesus mostrar o Pai, mostra que ele não sabe quem é Jesus de verdade. Aí Judas, não o Iscariotes, o traidor, mas o outro Judas, ele faz perguntas sobre a missão de Jesus. Parece que ele não entende que a morte de Jesus vai iniciar alguma coisa nova e que eles mesmos, os discípulos, estariam encarregados. E essa coisa seria revelar o Pai ao mundo. Isso era a tarefa deles, e Jesus sabe que eles não vão conseguir isso sozinhos. E por isso ele promete mais uma vez, não é a primeira vez que Jesus está falando isso na ceia, ele promete mais uma vez um encorajador, o Espírito Santo, que vai descer sobre eles depois. Promete paz a eles. É possível ter paz quando se está angustiado? É fácil cantar, né? Não olhe circunstâncias, não olhe seu amor.
É? Você está lá pegando, não está conseguindo dormir porque você não consegue parar de pensar no negócio. Não, olha a circunstância. Mas Jesus, ele conseguia. Eu não sei como, aliás, se você descobrir, você me fala, tá? Ele tinha essa paz, ele tentava passar essa paz para os seus discípulos, ele promete paz. E parece que nesse fim de capítulo 14, se você reparar, dá uma olhada na sua Bíblia aí, 14, 30, 31. Essa Bíblia aí, gente, por favor, tira a Bíblia do... Ele diz assim: olha só, não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Lembra? Judas já tinha saído, já estava pegando lá os caras lá para empreender Jesus. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Já ele parece estar preocupado, né? E assim, ele fala, é como se fala, vamos levantar para fazer a oração final e vamos embora daqui. E aí Jesus, ele fala mais 2 capítulos, com todo mundo de pé, e ele vai insistir em algumas coisas, e depois ele ainda ora mais um capítulo de João. Parece que Jesus fala, tá, vamos, vocês já estão de pé, mas eu ainda preciso falar mais alguma coisa para vocês. Acho que vocês não entenderam alguma coisa. Parece que está faltando ainda, não entrou na cabeça de vocês, eu preciso falar, eu tenho que falar isso. E aí ele faz essa oração no capítulo 17, não vou pregar sobre isso hoje, mas ele entrega a si mesmo, entrega aos discípulos, que eles sejam unidos, que eles sejam protegidos, guardados, consagrados. E Jesus, ele confia realmente no Pai, mas a sua parte humana não podia deixar de ver o que ele estava vendo ali, né? Falta de fé, confusão, falta de entendimento, né? Ele sabia que aqueles discípulos que estavam ali falando, não, nós vamos se seguir, eles vão abandonar ele dali a 2 ou 3 horas, a hora que tivesse aquele monte de soldado ali, vai todo mundo, ó, tchau. Como é que isso ia funcionar depois que ele morresse? O que estava faltando? O que eles não tinham entendido errado? Ou o que eles não tinham entendido direito? Eu tenho para mim que é nesse estado de coisas e nesse estado de emoção, de entendimento, de ver como que as coisas estavam com os seus discípulos, que Jesus, ele declara no capítulo 15. Num estado de cansaço emocional, de angústia, talvez de preocupação com os seus discípulos. Então nós vamos ler aqui o capítulo 15 inteiro, e acompanha comigo, tenta imaginar, mas assim, coloca cor na sua imaginação, tá bom? Porque assim, Jesus não está falando, pessoal, que é brincadeira, meu pai é doutor, tá? Ele está falando, olha, vocês não entenderam direito. E aí ele começa. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada, coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo emprestado e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor.
assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Esse é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe maior amor do que dar a vida para os seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Eu não chamo vocês mais escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Mas aí entra a parte difícil. Esse capítulo está quebrado em dois, né? Jesus fala da vida verdadeira, mas aí ele fala de algo que vai acontecer com eles. E ele diz assim: se o mundo os odeia, lembre-se que odiou primeiro a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles: odiaram-me sem motivo. Mas, de novo, eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Testemunha é uma palavra que João repete muito. Testemunha. A escolha da videira não é por acaso, né? Quem não tem contato com isso, facilmente vai imaginar uma árvore convencional, né? A nossa cultura cheia de organogramas aí, a gente facilmente acharia que Jesus está falando que ele é a raiz, o tronco e nós somos os raminhos, né? Mas cada um ligado direto no tronco, né? Mas não é bem isso que Jesus está falando. A videira não é uma árvore convencional, ela tem sim o seu tronco, né? Os seus ramos, mas os seus ramos são espalhados. A videira é o que a gente chama de trepadeira, okay? Ela vai agarrando e vai crescendo, ela se espalha, toma espaço. Lembra daquele salmo ali? Israel se espalhou, foi até Mediterrâneo, subiu até os cedros, aquela coisa de se espalhar. A ideia é essa. Jesus fala isso de propósito, lembrando obviamente do objetivo inicial de Israel, de fazer conhecido o próprio Deus das nações. Mas ele vai mais longe. A videira é um organismo vivo, grande, espalhado. Existe um ponto de ligação com o solo? Sim, tem. Esse ponto está puxando vida. Existem ramos espalhados e contínuos, uma teia. Não pode haver quebra entre eles. Primeiro princípio. E se você quebra um galinho daquele no começo, o resto morre. Tudo que vem depois murcha e morre. É engraçado que a gente tem uma cultura individualista que é uma maldição, porque ela tem levado a gente a pensar muito no eu. Eu não estou criticando, infelizmente a gente tem muita coisa à disposição, mas, por exemplo, quando a gente vai cantar no louvor, é fácil você achar uma música falando de nós, ou Tati? Tem? É mais complicado. Você reparou a última música que a gente cantou? Como é que ela termina? Está em mim, está em nós,
como a coisa individualista ela permeia a vida da gente, Jesus ele tem em mente alguma coisa diferente. Existe o eu, sim, né? Mas a videira está mais para nós. Uma grande planta. Né? Existe ali um ser grande, amplo. O ramo está ligado ao caule, mas ele faz isso através de outros ramos. Né? Ele é a videira verdadeira inteira. E aí tem uma outra coisa que eu acho interessante observar, que os ramos eles fazem parte da videira. A videira é verdadeira, certo? Mas videira sem ramo, como é que é? Não está incompleta. Os ramos eles fazem parte da videira, daquele organismo vivo inteiro. Quando o ramo não está ligado com ela, não faz parte dela. Parece óbvio. Quando o ramo se quebra, outros tantos morrem. Ele não está falando do cristão individual aqui, ele está falando, dando uma visão do que seria seu corpo vivo. Começando pelos discípulos, se revelando mais tarde na igreja. É disso que ele está falando. Seu corpo. Ele é o cabeça. Então ele é do corpo também. Certo? Corpo sem cabeça não faz sentido. Mas cabeça sem corpo também não funciona. Então Jesus, quando a gente fala de vida em Jesus, é isso, é vida de união com a cabeça, mas com o resto do corpo também. Quando a gente fala de videira verdadeira, a gente está falando de Jesus, videira verdadeira, mas nós junto com Ele, ramos. Ele está dando uma visão do seu corpo vivo. Tem que ter unidade. E o mesmo vale para, veja, um corpo sem um dedo, sem uma perna, sem uma mão, sem um olho, sem um... Está entendendo? É incompleto. Não funciona. Tudo junto. Precisa estar tudo junto. Tem que ter unidade. Se falta um deles, não é corpo completo. Da mesma forma, uma videira completa precisa ter integridade. Qualquer quebra significa, obviamente, falta de ligação. Falta de transmissão de vida entre os ramos. Consequentemente, falta de fruto. Já viu alguns frutos nascendo de um ramo quebrado? Não funciona. E aqui nesse discurso de Jesus, a preocupação não é necessariamente nem com a falta de fruto. Para ser bem sincero. Porque pelo contexto, Jesus ele sabe que o fruto é consequência de uma vida saudável. Se a videira está saudável, vai ter fruto. Se a videira está morta, não vai ter fruto. É consequência. Então ele está preocupado com a vida da videira. Né? Jesus ele não está preocupado com o fruto, e a gente está, às vezes, se preocupa tanto com isso, porque a gente é viciado em resultado. A preocupação de Jesus não é essa. Ele quer que os seus ramos, seus discípulos, sua videira verdadeira, junto com ele, estejam saudáveis. Frutos eles são consequência. Falta de fruto também. A gente tem maneira de olhar para palavras como corta, jogado fora, seca, emprestado, está tudo aí nesse texto, né? Queimado, como palavras condenatórias. Mas a verdade que Jesus só está demonstrando aqui é que também existem consequências de não estar ligado. É simples. É o que acontece quando algo precisa ser lembrado e esquecido. Igreja, nós somos um. Em Jesus, nós somos um. O indivíduo, ele precisa buscar o Senhor? Sim, mas não pode esquecer que nós somos um. E não somos um somente pessoas. Igreja não são só pessoas. Igrejas são pessoas unidas com Cristo. Jesus faz parte do corpo, Ele é a cabeça. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos videira verdadeira também, porque se estivermos ligados com Ele. Percebe? Tudo junto. Tudo misturado. E tudo espalhado pelo mundo. Dando fruto, enchendo o coração do Pai
que é o agricultor, ou lavrador, ou vinicultor, seja qual for a palavra que você escolher, o coração do pai, como aquele que está cuidando da videira, ele fica todo cheio de alegria. Vocês querem ver Deus alegre? E falam, né? Resplandeça sobre nós o teu rosto. É exatamente isso. É como se o rosto de Deus assim iluminasse, olhasse para o Juninho assim, e ficasse todo assim alegre, o rosto dele estivesse assim brilhando. Nossa, Juninho. Mas mais do que o Juninho, ele olhando para essa igreja e o rosto dele brilhando. É isso que você quer? Eu quero isso para a nossa igreja. Eu quero isso. Eu quero participar disso. Eu quero ver Deus contente conosco. Galhos desligados da videira não podem ser naturalmente parte da videira. E obviamente eles não vão dar fruto. Galhos ligados à videira são videiras que permanecem nele e dão fruto. E por que Jesus quer que os seus discípulos permaneçam todos ligados nele? Todos unidos? Aí volta a dizer, não é uma visão individualista. Porque, como os nutrientes da vida são transmitidos através dos ramos da videira, da planta, né? Jesus, como videira verdadeira, transmite através dos seus ramos, ou seja, do seu corpo, dos seus discípulos, de nós, sua igreja, algumas coisas que são vitais para a planta toda. Se você gosta de anotar aí, anota a primeira coisa: vida. Um galho cortado morre e não serve para nada, a não se queimar e fazer um pouco de calor. É impossível ter comunhão plena com o Senhor sem estar ligado com os outros irmãos. A morte do ramo não é uma questão de punição aqui, é algo simplesmente natural. Quem não permanece em mim é jogado fora. João 15,6. Como um ramo imprestável e seca, esses ramos são juntados no monte para serem queimados. A segunda coisa que ele transmite através dos seus ramos é amor. Veja, o amor entre o pai e o filho, eles são compartilhados através de toda a videira. O agricultor cuida da videira e a videira espalha amor. Quem gosta de conversar com planta? Tá bom, não precisa admitir, vai. Ah, você gosta, Rafael? Beleza. Por que você faz isso, Rafael? Desculpa perguntar, agora foi pensamento intrusivo, Rafael. Eu perguntei já. Ah, tá bom. Eu imagino Deus ele cuidando da sua videira ali, com todo cuidado, adubando, jogando água, né? Ele sabe que é melhor da sua videira. E esse amor é transmitido por ela, né? Obrigado, Rafael, desculpa. Olha só. Você já viu aí alguma planta onde o galho rejeita o outro? Não é complicado? Jesus fala em João, no versículo 10, ele fala assim: quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. O amor se espalha pela videira. Mas não só vida e amor, outra coisa que se espalha na videira: a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Sem alegria não tem força. Sem alegria desanima. Sem alegria você vai embora. Nunca mais você vai querer falar com outra pessoa. Onde você está. E falta de alegria é uma doença hoje em dia. Muita gente ansiosa. Muita gente deprimida. E aqui eu não estou falando, por favor, não entenda mal, de quem é doente de fato e tem um problema sério crônico, precisa ser tratado pelo médico, tá? Mas começa assim. E quando a gente perde a alegria, a gente perde a vontade de viver. A falta de alegria é incapacitante. Eu posso falar isso por mim mesmo. Já tive momentos de... Eu tenho ansiedade, não posso falar que não. Porque quando eu vejo às vezes umas coisas que acontecem, eu não preciso dormir de noite. Tem crianças nessa igreja que não conseguem dormir de noite. Não sei se te choca, para mim choca. Né? Se a igreja quer ter a alegria que impulsiona, se a gente quer que o que fazemos aqui dentro não seja um fardo, nós
precisamos estar ligados à videira. E aí não estou falando só de estar ligado a Jesus, é de estar ligado aos outros ramos. Eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria, assim sua alegria transbordará. Se a gente estiver andando como Jesus está querendo que a gente ande, eu tenho convicção disso, porque o Senhor tem falado isso comigo, a gente não tem que ficar ligado individualmente ao Senhor, a gente tem que estar ligado, sim, dessa forma, mas a gente tem que estar ligado nós, aqui dentro. Porque senão, sabe o que vai acontecer? A gente vai chegar aqui no domingo, aí eu preciso preparar não sei o quê. Preparar não sei o quê, não, agora tem que sair embora, acabou o culto. Só. Que comunhão é essa? Para que você veio? Contrata alguém para fazer o teu trabalho, então. Talvez faça até melhor que você. Mas nós não estamos aqui para isso. A gente está sim para servir, mas a alegria precisa fazer parte da coisa. Não é uma questão de funções a serem cumpridas ou por engajamento. É uma questão de ligação íntima com Jesus e com os irmãos, né? E com o agricultor. Olha só, Jesus fala aqui no versículo 15, desculpa. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência dos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Jesus não quer escravos aqui, Jesus não quer pessoas que venham aqui para cumprir tarefas. Jesus quer pessoas que sejam íntimas entre si, e todas elas íntimas como o Senhor. E outra coisa, mais uma coisa que é transmitida pela videira: bênção, orações respondidas. E olha só, ele fala isso 2 vezes nesse discurso dele, pelo menos nesse capítulo. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Vocês, não está falando se você, ele está falando vocês, não está no singular, ele está falando no plural. Isso no 7. Aí no 16 ele fala assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. 2 vezes ele fala isso. Perceba aqui que a bênção não está no aspecto individual, mas da videira inteira. A videira inteira clamando. Não é que Deus não atenda orações individuais. Aliás, Jesus até ensinou: quando você for orar, você entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto com o teu pai. Beleza, tem que fazer a oração individual sim. Mas a gente esquece que muitas vezes a gente tem que orar junto. E a promessa é que Ele vai conceder o que a gente pedir. Olha! E por que isso acontece? Porque juntos a gente tem mais probabilidade de acertar no pedido. É simples. Se o Espírito Santo está dentro da gente, a gente vai conseguir pedir coisas melhores. E assim, pedindo unidos, a gente cumpre a vontade do Pai. Deus não quer a sua videira separada, despedaçada, cada um para o seu lado. E a última coisa que eu quero colocar aqui é o fruto. Fruto é algo que sai naturalmente de uma planta saudável. A gente leu há um tempo atrás um livro chamado Treliça e a Videira, né? Se você teve a oportunidade de ler esse livro, ele é um livro realmente muito bom. Tem ainda aí na livraria, Lócio? Não? Eu recomendo. Eu posso emprestar o meu, tá? Videiras são plantas que precisam de treliça. Então não vai ficar se arrastando no chão, ela precisa estar lá em cima. Mas essa não é a parte viva. A treliça não vive. Quem vive é a planta. A treliça também não dá fruto. Quando a gente compara com a igreja, treliça é assim: prédio, né? Cadeiras, instrumentos, livros de discipulado, é tudo treliça, né? Um pouco mais longe: horários, né? Liturgia, programas, as músicas que a gente escolhe, os organogramas, as contas que precisam ser pagas. Tudo isso é treliça, né? Tudo isso é necessário e desejável, menos as contas, né? Mas tudo isso é necessário
se houver comprometimento, deve ser feito com o melhor das nossas forças. Mas não podem ser o objetivo da igreja, não podem se tornar objetivos em si mesmos. E vamos ser práticos, e aqui eu vou pedir para você não jogar pedras em mim, mas sermão sem aplicação não serve para nada. E olhar para o nosso próprio umbigo. Eu tenho estado muito preocupado, porque eu tenho ouvido algumas pessoas desanimadas, tenho visto casais jovens saindo do nosso meio, casais que eu mesmo real os adolescentes, porque não se sentem em igreja aqui. Eu estou inventando isso, eu ouvi isso deles. Também já ouvi que há falta de engajamento nos cultos e nas oportunidades que são criadas para que estejamos juntos e servindo. O problema é que mesmo essas pessoas envolvidas no ministério tendem a se sentir sozinhas no nosso meio. Eu não vou discutir se estão certos ou errados no que estão sentindo. O fato é que eles estão sentindo. E o fato de não ser um sentimento de poucos me diz que nós precisamos acender assim uma luzinha amarela e ver o que precisa ser feito. O que a gente está esquecendo? Onde nós estamos errando? O que faria Jesus de repente falar, levantem-se e continuar falando, como ele fez com os discípulos? Onde que a gente está errando? Eu sei que erro parece ser uma palavra dura, mas eu acho que seria muita arrogância da nossa parte dizer que nós não temos defeitos como igreja. Porque a igreja é feita de pessoas defeituosas, então ela vai ter defeitos. Pessoas que esquecem, se confundem, precisam de conselho, se viciam na rotina do trabalho eclesiástico. E como Jesus e os discípulos naquela noite, o mestre perfeito, falando a pessoas de boa vontade, eu acredito que o Senhor está falando a pessoas de boa vontade aqui, não é esse o problema. As pessoas que ainda têm dúvidas, coisas a aprender, parece que tem um ponto importante a ser levantado, chamado a atenção, antes que possamos continuar o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é o que a gente quer, ou não? Você quer o propósito de Deus para essa igreja? Amém? Então presta atenção, é urgente, é prioritário que nos voltemos ao cuidado que devemos ter uns com os outros. O cuidado que não pode ficar restrito comodamente com o encargo do pastor ou do presbitério. E também não pode ficar dependente de programas da igreja. Não precisa de alguém já cansado cozinhando com um batalhão para um almoço de domingo. Ou de um discipulado no livro do professor. Que não fique restrito a mero treinamento ou de um culto. Presta atenção, é bom ter almoço? Legal. Acampamento? Legal. Café da manhã? Joia. Você deve fazer discipulado? Óbvio. Precisa. Né? E é imprescindível que você participe do culto. Você precisa estar aqui. Eu não estou falando contra essas coisas, mas a gente precisa ir um pouco mais além do que isso, porque se a gente ficar só preso às rotinas, a gente não vai ter comunhão. O culto não foi feito necessariamente para comunhão. A gente tem ensino da palavra e tem adoração. Mas comunhão, depois da hora que acabou, você troca meia dúzia de palavras e vai embora. E o que adianta isso? Isso é comunhão? O culto é o mínimo. A ceia é o mínimo, né? Precisa ir além do formal, precisa ser orgânico, vivo, né? Precisa ter comunhão de verdade. Escreveram uma coisa? Olha que fortuna que eu tenho aqui. Quanto que é isso aqui? R$5. Esse papel aqui vale alguma coisa? Por si mesmo?
Não posso porque é crime, tá? Eu estou gravando ainda. Sabe o que isso aqui representa? Isso aqui representa 5 unidades de riqueza do nosso país. Não posso jogar fora. Em si mesmo, nem tem muito valor, mas representa algo maior. Quando a gente fala de ceia, quando a gente fala de batismo, que são as ordenanças do Senhor, não está falando para você trazer ritos. Ele está falando assim: olha só, o batismo representa que você morreu e ressuscitou comigo, você é salvo para sempre. A ceia, ela representa a nossa comunhão com o Senhor e com os irmãos. Se você só vem para a ceia e vai embora, não tem comunhão, está entendendo? É mais do que estar aqui no domingo. Só domingo não pode ser suficiente. A videira não transmite vida aos seus ramos só em um dia da semana, né? Precisa ser como um ramo transmitindo vida que recebeu para os demais que estão mais perto dele todos os dias. Quando a gente age assim, toda a vida, lembra do que eu falei que a videira transmite? Toda a vida, todo amor, toda alegria, toda intimidade, toda a bênção recebida, ela se transforma em fruto gostoso, doce. Aquela uva sem semente, né? É que tem uns frutos com semente, assim, sem óleo e depois engasga, né? Mas aquela sem semente, né? Fruto da comunhão é consequência do cuidado do corpo e da vida natural que corre na vida. Eu não estou propondo aqui novos programas, por favor, entenda bem, mais compromissos ou mais atividades no meio da nossa vida paulistana agitada. Isso é preguiça. A preguiça ela só sustenta a videira, mas não é ela que dá vida à videira. Se a gente só cuidar da preguiça, a gente corre o risco de matar a videira. Engajamento é necessário? Sim. Mas antes dele vem o cuidado. E eu vou dar um exemplo que nunca aconteceria aqui na igreja. Um jovem engajado em um ministério aí qualquer da igreja, ele chega atrasado no seu compromisso. Aí o líder, preocupado com o programa, porque ele está estressado e precisa começar na hora. Ele nem se dá o trabalho de saber por que tinha acontecido que ele chegou atrasado. Coitado do rapaz. E aí ele solta os cachorros em cima do irmãozinho. Pontualidade é importante. Sim. Se a gente marca 8h30, tem que estar todo mundo 8h30 aqui, certo? Beleza? Mas o irmão é mais importante que a pontualidade. O que aconteceu com ele? Você sabe onde ele mora? Mora lá no... Vocês já viram? A gente tem um mapa aqui. Tem gente que mora lá em Vargem Grande, gente. Como é que ele chega aqui? Ele vem de ônibus, vem de carro? Consegue dar uma carona para ele? Tem algum motivo de oração, algum parente doente, alguma coisa que preocupa ele, não deixa ele dormir de noite, por isso ele tem dificuldade de chegar na hora? Percebe que às vezes a gente deixa cuidado por coisas como preguiça. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não que não tenha que ter pontualidade, precisa, mas a gente precisa primeiro se preocupar com os irmãos. E a segunda parte desse capítulo aí, ela revela o porquê da preocupação de Jesus. Ele vai ser morto, sim. Os discípulos vão ficar sozinhos, sim. E assim como eles fizeram com o mestre, farão com seus discípulos. Vão persegui-los. Estão prontos? Estão unidos o suficiente? Entenderam quem ele é? Entenderam que precisam estar unidos para permanecerem firmes no dia mau? No 20 e no 21, Jesus diz assim: vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também nos perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Jesus deixou os discípulos que deveriam dar frutos e espalhar a mensagem das boas novas como testemunhas do que tinham visto e ouvido. Lembra, João sempre é testemunha.
Mas ele sabia que muitas vezes eles enfrentariam oposição, dificuldades, rejeição por parte do mundo. É engraçado que o mundo aqui que Jesus está falando é um mundo até religioso, né? E quem tinha rejeitado Jesus eram os religiosos, não era o resto do pessoal que era ralé, né? Mas isso dá outro sermão, deixa eu falar. E ele envia o outro Consolador, o Espírito Santo. E ele realmente nos consola e orienta, mas a ação do Espírito só se dá através de mim e de você. Rejeição é o que o mundo nos proporciona. Comunhão é algo que a gente precisa buscar, porque ninguém vive bem se for só rejeitado. E a forma que Deus tem de alimentar e de nos sustentar é através do Espírito Santo revelado na comunhão com os irmãos. Não vai funcionar de outro jeito, por isso. Eu tenho refletido um bocado, né, sobre essa questão nos últimos dias. Eu diria que até é uma questão pessoal para mim. E eu tenho convicção que o Senhor nos chama a algo mais profundo, mais íntimo e talvez menos trabalhoso. Sempre tem trabalho, tudo tem um custo. Isso não vai ter a ver com o volume dos nossos cultos, quantidade de encontros formais, nem com a nossa aparência espiritual. Tem a ver com relacionamentos fortes e interessados. Tem a ver com servir com alegria e prazer e não com fardo. Tem a ver com cuidado e proteção entre nós. E também tem a ver com os dias maus que a gente está vivendo. Ou alguém tem dúvida que a gente está vivendo dias maus? Os dias não estão fáceis. Liga a Globo para assistir o primeiro jornal deles. Até a Globo está noticiando só crime, só coisa ruim. Não é hora de fazer isso. Os dias não são fáceis. Se a gente não estiver unido junto, isso não só nos domingos, e só estivermos interessados em que os programas da igreja andem, podem contar com isso. Logo essa igreja vai se cumprir. E nem eu e nem você querem isso. Então eu vou sugerir algo bem simples que eu e a minha família começamos a fazer nesses dias. Encontros. Não com a Fátima Bernardes. Encontro com a Fátima Bernardes já faz tempo, não é mais, né? Eles mudaram a apresentadora, tá certo. Pois é, né? Fazer o que? A gente esquece. Encontros. Né? Encontros. A gente tinha parado de fazer isso. E como foi gostoso encontrar o Kennedy, o Carlos, o Soares ontem na minha casa. Eu dormi esgotado, cara, mas acordei contente, sabe? Renovado. Outros que já foram lá em casa só para bater um papo, passar um tempo à mesa. Essa coisa da amizade precisa ser acesa novamente. Se você já faz, amém, continua. Né? Ore para que venha se tornar uma realidade para toda a nossa igreja e sempre. Mas se não, convida o irmão para que você tenha um pouco mais de intimidade para almoçar na sua casa hoje. Por que não? Gostava do pastor Paulo Clark. Eu contei isso para o Julinho ontem. O pastor Paulo Clark, você virava para mim, eu virava para ele e falava: ô Paulo, a gente precisa se encontrar, né? Ele perguntava para mim: quando? É diferente de você falar: a gente precisa mesmo, né? A gente marca no WhatsApp. Vai marcar, sabe quando? Nunca. Não marca. É uma necessidade? Faz. Já. Hoje, pelo menos. Né? Hoje não posso ir comer na casa de ninguém, tá? Hoje eu tenho que fazer compra porque a geladeira está vazia. Mas enfim, a verdade é que a gente precisa organizar a vida da gente para que os irmãos estejam incluídos, cara. Senão não vai funcionar. Vai estar cheio de gente aqui: nossa, eu já fiz minha obrigação, beleza. Não é isso. Não funciona. Né? Não precisa ser toda semana também, ok? Senão a sua conta vai para o brejo, mas vai pagar pizza para 50 pessoas, não funciona. Faça o que você consegue fazer, ok? Convide o pastor precisa ser pastoreado também, gente. E ele não precisa ir na sua casa como pastor.
Tem gente que só lembra do pastor quando está com problema. Coitado do pastor, só lembra o problema do pessoal. Convida ele para comer na sua casa. Oxe, convida o presbítero também. Isso. E se você já faz isso com quem você já tem intimidade, então faz com alguém que você não conhece muito bem. Mas, por favor, igreja, se mexe. E como eu disse, não fique esperando o próximo almoço da igreja, né? Eu fiquei sabendo que tem um pessoal querendo fazer café da manhã uma vez por mês. Beleza, faz, mas faz junto a panela para não ficar pesado para ninguém. Faz um negócio gostoso e faça que fique gostoso para todo mundo. A gente precisa desenvolver comunhão. Venha assim para os programas da igreja, mas faça mais que isso. Se tem reunião de liderança no seu ministério, vamos juntos também. Vamos crescer numa videira saudável e forte, permanecendo em Jesus. Nele nós somos parte da videira verdadeira, desfrutando do cuidado que o nosso Deus agricultor tem por nós, transbordando de nós toda a vida, todo amor. Volto lá: vida, amor, alegria, intimidade, bênção recebida, frutificando e fazendo diferença onde nós estivermos. João 13, que foi o capítulo do pastor Zé na semana passada, Jesus diz assim: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. É interessante como eles entenderam isso depois. Depois da morte e ressurreição, eles entenderam e obedeceram. E se você for lá em Atos 2, 42 a 47, diz assim, que a igreja, na igreja, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. E os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer, de novo, partiam o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Veja, comunhão, adoração, estarmos juntos, e aí vem fruto. Não funciona de outro jeito, não adianta ele ter fruto sem a gente ter comunhão, estarmos juntos, tendo o mesmo propósito. Lembre, pense nisso e haja. Amém? Pai, faz-nos um. O Senhor tem nos desafiado para cá, andarmos juntos. É difícil aqui, tudo tem custo, é verdade, mas a gente precisa ser igreja, ser inteira verdadeira, ser pessoas que apoiam um ao outro, que abençoam um ao outro. E como o Senhor orou, assim como o Senhor e o Pai são um, o Senhor quer que nós sejamos um também. E eu peço que a tua graça esteja sobre essa igreja, Pai. Que a tua mensagem não caia, Senhor, em ouvidos que não querem obedecer, mas ouvidos que querem te atender e fazer a vontade. Possamos pensar nisso e agir nessa forma, Pai. E que essa igreja ela possa ser vibrante, viva, uma igreja que realmente transmita a esse mundo a ideia de que nós nos amamos e nós somos discípulos de Cristo, porque esse é o nosso propósito, Senhor. Estamos aqui porque nós queremos dar fruto, um fruto que realmente leve bênção às nações, leve bênção aos nossos vizinhos e leve bênção aos nossos familiares, ó Deus. Em nome de Jesus, a tua graça esteja sobre nós, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus. Quebra, Senhor, as manias que a gente tem, os nossos vícios, a nossa indiferença, muitas vezes, a nossa preguiça da gente se mover em direção ao irmão. Abençoa-nos em nome de Jesus.